Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de Sociologia de hoje, para o segundo ano, nós vamos trabalhar as aulas 31 e 32 do livro de vocês, intituladas Partidos Políticos e Eleições. Essa aula é muito importante não só para a formação sociológica de vocês como pensadores, mas sobretudo para a formação cidadã de vocês. Saber como funciona um sistema eleitoral, quais são as formas de disputa eleitoral que existem, e quais formas estão vigentes no nosso país. Então, nessa aula a gente vai trabalhar isso. Espero que seja de grande proveito para todos nós. Então, muito bem. Nessa aula nós vamos estudar as regras existentes para as disputas eleitorais atuais, as principais regras em jogo na atualidade, nos sistemas democráticos contemporâneos. Bom, mas antes de entrar nas regras, né, vamos falar um pouquinho dessa disputa. Porque o que é uma disputa partidária, uma disputa eleitoral? Nada mais é do que uma luta pelo poder. E aí cabe a gente trazer alguns clássicos aqui para a gente conversar um pouquinho disso, né? Dentro da sociologia, a gente procura entender como esses diversos grupos que compõem a sociedade se relacionam, se aliam ou disputam pela obtenção do poder. A finalidade dos diversos grupos políticos que se colocam dentro do cenário eleitoral é a obtenção do poder. Claro que existem grupos políticos que preferem não se envolver nessa disputa eleitoral. Uma ONG, por exemplo, é um grupo político que não se envolve diretamente numa disputa eleitoral, então ela não visa a obtenção do poder, mas ela visa influenciar no poder. O partido em si, como instituição social que é, um dos traços distintivos de um partido político é essa finalidade, a finalidade de obter o poder, poder de governo, poder do Estado, tá certo? E o funcionamento desses grupos que a gente está colocando, né, a dinâmica de funcionamento, quando a gente vai analisar dentro da sociologia, a gente não pode se deter a um elemento determinante, né? Mesmo os marxistas hoje em dia, eles não enxergam a disputa eleitoral, a disputa partidária apenas fixados na questão da classe, né? Claro que a divisão de classes ainda vai ser o pano de fundo, mas tem mais coisas envolvidas em uma disputa eleitoral do que simplesmente a divisão de classes. Dentro de uma classe dominante, existem diversos grupos com visões de mundo diferentes. É claro que dentro de uma perspectiva marxista, na hora que o bicho pega mesmo, esses grupos vão se aliar contra a outra classe, né, a classe dominada. Mas para analisar um sistema de eleições, um sistema de disputa política, então a gente tem que pensar um pouco para além dessa questão de classe. Mesmo os marxistas procuram entender outros elementos que influenciam nessa disputa. E aí, um filósofo de orientação marxista, mas que revolucionou esse tipo de pensamento foi Gramsci. O Gramsci ele procurou entender a disputa entre esses grupos através de um conceito que ele utilizou, que é o conceito de hegemonia. Então, esses diversos grupos que estão em um pleito eleitoral, uma disputa partidária, eles visam obter a hegemonia. E fundamental a gente dizer que essa hegemonia ela pode ser construída de duas formas, né? A hegemonia ela pode se dar por meio do convencimento, que é hoje a forma mais utilizada nas democracias modernas, nas democracias contemporâneas, ou essa hegemonia pode ser utilizada, conquistada, perdão, não utilizada, né? Utilizada também, né? Mas ela pode ser conquistada pelo uso da força e a coação, né? O uso da violência física propriamente dito, não só a violência simbólica, né? Então, quando acontece dessa forma, né, o uso da força é preponderante, a gente costuma utilizar o conceito de dominação também. Conceito esse que a gente já trabalhou com Weber, né? O sociólogo Max Weber dizia que a dominação é uma forma de exercício do poder, tendo em vista que Weber entende que o poder é quando um grupo consegue impor sua vontade sobre outro grupo.
Mesmo que a princípio o outro grupo imponha resistência, mas o poder é a capacidade de impor minha vontade, mesmo frente à resistência, e quando o outro grupo se curva diante dessa vontade, obedece essa vontade, mesmo a contragosto, aí existe a dominação, né? Então, tem essas formas de hegemonia, né? Hegemonia pelo convencimento e pela força. Hoje se valoriza muito mais essa conquista pelo convencimento, os grupos hegemônicos que têm esse discurso democrático e que defendem esse discurso democrático entendem que a obtenção do poder deve se dar por meio do convencimento no pleito eleitoral. Falando dessa ideia do convencimento e da força, cabe também. Aí fica interessante trazer outros autores para a discussão. Né? Tem um cientista político italiano, Pareto, chama-se Pareto, que ele vai dizer que existem dois tipos de elite: a elite raposa e a elite leão. A elite raposa é a que se coloca de maneira hegemônica no poder, aí antes até do Gramsci, ele não usa bem o conceito de hegemonia, mas essa elite raposa se coloca no poder por meio do convencimento, da esperteza, e uma elite de traço, com traço de elite leão, se coloca por meio da força. Então percebam, são duas elites, né, dentro de uma classe dominante, mas que têm visões e estratégias diferentes. Então aí a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha marxista, né, de classe. Embora o marxista no final vá recorrer à questão da classe, ele vai dizer mesmo que esses grupos existentes dentro de uma elite tenham suas divergências, eles vão acabar se unindo quando tiver que se unir contra essa classe dominada, tá certo? Então, alguns conceitos que eu trouxe para a gente entender essa luta pelo poder, essa luta pela hegemonia, utilizando o conceito gramsciano, ok? E os partidos políticos são organizações que buscam, através da disputa política, a hegemonia. Acho que é a definição que a gente tem que utilizar, né? No sistema democrático, evidentemente, se procura defender constitucionalmente, né, legalmente, que essa disputa se dê por meio do convencimento. Quando ela acaba indo para o campo da força, essa democracia começa a entrar em contradição. A repressão se torna um traço muito forte de um sistema, digamos que ele vai perdendo o aspecto democrático dele. E durante muito tempo, quando a gente acabou falando muito da classe dominante, das elites e como elas se colocam, porque dentro do cerne da formação dos partidos políticos mesmo, né, e a disputa desses partidos no campo eleitoral, lá no início, no final do século XIX, início do século XX, a gente sabe que os partidos de esquerda, muito ligados ao movimento operário, eles caíam na ilegalidade e eles não podiam disputar o poder por meio das eleições. Né? Eram partidos considerados subversivos e eles eram retirados do pleito eleitoral, eram colocados na ilegalidade. Então, costuma-se dizer, né, principalmente o pessoal antigo, os comunistas são todos criminosos, porque não tinha como atuar dentro da legalidade, né? Era impossível um partido de esquerda radical atuar dentro da legalidade. Então, por isso que isso acontecia. Hoje, numa democracia mais ampla, você não pode restringir um partido de esquerda a participar de um pleito eleitoral. Acho que a única forma de pensamento hoje que é considerada ilegal no sentido político e partidário, mesmo se a gente for pensar, é o nazismo, né? Também tendo em vista que os princípios fundadores do nazismo eles já são sectários e brutais. Então, um partido que se considera nazista, hoje ele está na ilegalidade. Tirando isso, não existe ilegalidade na esquerda e na direita. Tirando esse asterisco, grande asterisco, né, que matou milhões de pessoas, chamado nazismo, certo? Então, quando a gente fala dessa classe hegemônica dos partidos, a gente está falando de uma dominação não no campo
socioeconômico, né? No socioeconômico a gente teria que lidar com o conceito de classe mais clássico do marxismo. O conceito de classe hegemônica, ela se dá no campo político. E isso modifica, né? Porque aí, dentro da visão marxista, eu tenho a classe dominante, detentores do meio de produção, e a classe dominada, que não tem o meio de produção. Mas quando eu vou para o campo sociopolítico, essa classe dominante ela pode estar fragmentada em inúmeros grupos e a classe dominada também está fragmentada em inúmeros grupos, certo? E aí que o Gramsci vai começar a defender a importância das esquerdas participarem dessas disputas eleitorais para começar a modificar esses valores políticos, esses valores existentes na sociedade burguesa liberal. Então ele vai falar da importância da formação dos intelectuais orgânicos, que ele vai chamar. Que esses intelectuais seriam os intelectuais de esquerda, que se colocam nessa disputa partidária e nesse debate intelectual, não só dos partidos, mas dentro da academia também, né, da universidade, para lutar, para modificar valores da superestrutura, né, valores ideológicos que foram colocados por uma classe intelectual ligada à classe hegemônica política e à classe dominante do sistema econômico, tá certo? E o que a gente pode dizer, né? Quando um partido político alcança o poder, ele passa a exercer essa hegemonia dele através do controle do Estado. Então, com o Estado, ele consegue controlar mecanismos de coerção, polícia, por exemplo, exército, e ele também passa a ter uma posição importante dentro do aparelho legal. Então, esses são alguns aspectos dessa disputa de poder, trazendo um pouquinho da sociologia, de conceitos sociológicos para a nossa conversa aqui, e para definir os partidos políticos e dar uma visão menos de senso comum a essas disputas, tá? Então, esse é o primeiro passo da nossa aula, é entender o caráter dessas instituições que são os partidos políticos, o que eles buscam, a forma que eles agem, a forma que eles podem agir, as formas que eles podem agir também, né? São mais de uma. Falamos aí do convencimento, da força, mas o que vai interessar para a gente aqui agora nessa aula é a forma com que eles atuam dentro de um sistema democrático, de um sistema eleitoral democrático, contemporâneo, né, que um dos traços do sistema eleitoral contemporâneo, por exemplo, é o sufrágio universal, que nem sempre foi regra, né, mas que hoje é regra. Então a gente vai ver, para além dessas questões básicas, né, do sufrágio universal, por exemplo, o Brasil durante muito tempo proibiu o voto do analfabeto, num país que era majoritariamente de analfabetos. A ilegalidade de partidos de esquerda e de outros partidos, a clandestinidade de alguns grupos, mas dentro das regras atuais do sufrágio universal, do direito de expressão de ideias, da livre associação, de um sistema multipartidário, né? O Brasil é um sistema multipartidário, pode-se fazer partidos políticos quase que livremente. Nós vamos entender quais regras existem para mediar essa disputa entre os partidos, tá certo? Então vamos falar agora dos sistemas eleitorais, né? Sistemas eleitorais, os tipos de sistema eleitoral que existem hoje em dia. Lembra que o sistema eleitoral, como foi dito anteriormente, né, é a forma, resumindo, são as regras que determinam a forma com que os votos de uma eleição vão definir o corpo político. Ou seja, como os votos serão contados, que tipo de cálculo vai ser utilizado, para qual poder vai ser utilizado um cálculo, para qual poder vai ser utilizado outro cálculo. Então são as regras para se compor o corpo do governo, né? As regras de votação para compor o corpo do governo. Esses são sistemas eleitorais, certo? Ele que vai determinar essas regras dessas disputas partidárias pela hegemonia. E basicamente existem dois tipos de sistema eleitoral. O sistema eleitoral majoritário, acho que o nome é sugestivo, né? E o sistema eleitoral proporcional.
Qual tipo que o Brasil utiliza? Os dois tipos. O Brasil utiliza para a eleição de alguns poderes, em algumas instâncias, o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional para outros poderes, para outras instâncias e tudo mais. Então, para garantir uma democracia mais plena, digamos assim, realmente o ideal é mesclar as duas formas eleitorais. Isso também, aí, quando a gente pega as vantagens e desvantagens, eu falo que é a melhor forma, porque a gente vai ver que ambos trazem vantagens e desvantagens. Então, a forma de garantir a amplitude das vantagens é combinando os dois modelos, os dois sistemas. Então vamos falar um pouquinho do sistema eleitoral majoritário, que já é mais simples de entender, né? Como é que funciona o sistema eleitoral majoritário? Você tem uma eleição, quem vence é aquele candidato que possui a maioria dos votos. É um sistema muito simples de se entender, de funcionamento simples, por isso ele é adotado por muitos países, quase todos os países adotam para a eleição de algum poder, pelo menos, o sistema majoritário. Geralmente nas eleições de poder executivo, principalmente, mas também pode ser utilizado para eleições do legislativo. Não é o caso do Brasil, mas se pode utilizar para o sistema legislativo dentro do que a gente chama de modelo distrital. O que seria um modelo distrital? Eu pego, por exemplo, um estado como Minas Gerais. Minas Gerais, vamos supor, um exemplo, né? Fictício. Minas Gerais tem 50 cadeiras na Câmara dos Deputados. Então eu pego Minas Gerais, eu divido Minas Gerais em 50 distritos regionais. Cada distrito vai ter uma cadeira. E dentro de cada um desses distritos eu faço uma eleição majoritária para o deputado desse distrito. Então, pode ser utilizado dentro desse sistema majoritário para eleição legislativa, o modelo distrital. Não é o caso do Brasil. O Brasil não utiliza o modelo distrital. Os Estados Unidos, por exemplo, utilizam esse modelo distrital, certo? E esse sistema majoritário ele se subdivide, né? Tem dois tipos. O sistema majoritário de maioria simples mesmo, aquele que tem mais votos garante o cargo, garante a cadeira. Então, numa eleição dentro de uma cidade pequena, né? Um candidato teve 40% dos votos válidos, o outro teve 30% e o outro teve 30% também. O primeiro teve 40%, o segundo e o terceiro 30%. O candidato que teve 40% dos votos válidos é eleito, maioria simples. No Brasil, esse sistema de maioria simples é usado em duas situações. Na eleição para cargo executivo de municípios com menos de 200 mil eleitores. Então, a eleição de prefeito para cidades com um colégio eleitoral menor que 200 mil eleitores. E também para a escolha dos senadores federais. Ou seja, o senador é eleito pelo voto majoritário simples. E também o sistema majoritário pode utilizar um modelo de maioria absoluta. Esse sistema de maioria absoluta, aí depende do que se vai definir como maioria absoluta, né? Geralmente se entende que é 50% dos votos mais um, aí seria a maioria absoluta. Mas a Argentina utiliza um outro sistema. A Argentina ela faz um cálculo de se tiver 10% de diferença de um candidato acima do outro, ele tiver mais de 40% dos votos no primeiro turno, ele já pode ser eleito. No segundo turno, se eu não me engano, é mais de 45%. Mas no Brasil não. No Brasil, se nenhum dos candidatos em primeiro turno alcançar 50% dos votos válidos no sistema de maioria absoluta, é feito um segundo turno. Então, um sistema de 2 turnos, é feito um segundo turno com os 2 candidatos mais votados. Então, esse sistema é amplamente utilizado no Brasil para as eleições do Poder Executivo. Presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, tanto o sistema majoritário de maioria simples como de maioria absoluta compõem o sistema eleitoral brasileiro.
Os dois estão presentes. Maioria simples, eleições de prefeito em municípios com menos de 200 mil eleitores e para o Senado Federal, e maioria absoluta para presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Essa é a forma que é utilizada no Brasil, as duas, ok? Cada um para um âmbito, cada um para um poder diferente. Bom, aí a gente tem que falar das vantagens e desvantagens desse sistema. Como vantagem, a gente pode pontuar que ele garante uma igualdade entre os cidadãos. O meu voto tem o mesmo peso do voto de qualquer outro cidadão. Vocês vão entender isso quando a gente falar do sistema proporcional, porque no sistema proporcional não existe essa garantia. E também se cria um vínculo mais forte entre representante e representado. Eu sei em quem eu votei, existe uma ligação mais direta do representante com o representado, que possibilita uma maior cobrança, uma maior informação sobre o que esse representante fez. Sempre lembrando, né? Aí falando de uma forma mais ampla, a gente está tratando de um sistema democrático representativo, onde a participação política é feita de maneira indireta, por meio de representantes, né? Não é igual na Grécia Antiga, que era uma democracia direta. Hoje eu não vou votar o orçamento, eu escolho um representante para votar, tá certo? Então essa relação representante-representado é fundamental. E como desvantagem, a gente pode dizer que o grau de representatividade ele é menor dentro desse sistema. Por quê? Minorias não terão voz dentro desse sistema. Somente a maioria vai ter participação na política se a gente adotar somente um sistema majoritário. Então é o que muitos vão dizer. Uma democracia que só utiliza esse sistema majoritário, ela perde um pouco do seu caráter democrático, ela tende a ser uma democracia, uma ditadura da maioria, porque sempre vai prevalecer a vontade de uma maioria. E a gente pode observar esse problema como quando, por exemplo, um partido tem os votos muito distribuídos no território. Então, dentro de um sistema distrital, esse partido não garantiria nenhum representante em nenhum distrito. Mas se a gente utilizar um outro modelo, esse partido que tem alguns votos distribuídos, ele pode garantir alguns representantes e dar voz a essas minorias. Então, dentro da grande desvantagem desse sistema majoritário, é a não representação das minorias políticas. E dentro da ideia de democracia liberal burguesa, essa visão, essa questão é problemática, né? Porque aí você não teria de fato uma democracia, porque as vozes da sociedade não estariam colocadas no governo, você teria apenas uma ditadura da maioria. Então falamos dos sistemas eleitorais majoritários. Agora vamos falar um pouquinho dos sistemas eleitorais proporcionais. Geralmente eles são utilizados para escolher representantes do poder legislativo. E esse sistema é utilizado no Brasil também, para escolher deputados federais, estaduais e vereadores. O sistema proporcional ele tem dois objetivos, que são as desvantagens do modelo anterior que a gente falou, né, o majoritário. O proporcional ele busca garantir uma pluralidade de vozes dos diversos grupos, né, e dar um peso maior ao partido. Então, a grande vantagem dele é a capacidade de garantir voz a minorias, as minorias que compõem o quadro eleitoral, certo? E importante entender do sistema proporcional é que o sistema proporcional ele não leva em conta o indivíduo para contar os votos e para distribuir as cadeiras. Não é a votação do indivíduo que vai ser o elemento fundamental para definir se ele vai ter uma cadeira ou não. O núcleo de um sistema proporcional é o partido ou a coalizão, que a gente chama, né? A união de diversos partidos. Então se leva em conta em primeiro lugar o número de votos que o partido teve, para depois se pensar nos votos que o candidato teve. Tem alguns modelos que o candidato nem é votado. A gente vai até falar disso, né? No Brasil a gente utiliza o sistema de quociente eleitoral. Eu vou dar uma explicada para vocês melhor já. E eu disse que muitas vezes o candidato nem é votado porque esse sistema ele pode ser de dois tipos, lista aberta ou lista fechada.
Na lista aberta, como que funciona? Eu vou lá, voto no candidato X, votei no Joãozinho, votei na Mariazinha. Meu voto vai para o Joãozinho, para a Mariazinha, mas ele vai indiretamente para o partido. E na hora de distribuir as cadeiras, eu vou olhar primeiro o partido. Aí depois o meu voto vai garantir a posição do meu candidato dentro dessa lista. Por isso que ela é aberta. Aí o candidato que tem mais votos dentro de um partido, ele é o primeiro, é o que tem prioridade para ganhar a cadeira, se o partido conseguir alguma. Agora existem lugares que utilizam um sistema de lista fechada. O partido já monta uma lista com a ordem definida. Então, o primeiro a ocupar a cadeira vai ser o João da Cruz, o segundo a Maria das Graças, o terceiro José das Dores, e assim vai. Aí o eleitor olha a lista, pesquisa sobre esses candidatos, né, esses representantes, e vota no partido, diretamente, na legenda do partido. Aí ele não vota no candidato. O próprio partido define a ordem de escolha e de ocupação das cadeiras. Bom, se o partido ganhar uma cadeira, tal candidato vai ocupar. Esse é o sistema de lista fechada. No sistema de lista aberta, se um partido ganhar uma cadeira, quem que vai ocupar? Aí dentro do partido ou da coalizão, aquele que teve mais votos. Então tem essas duas formas de definir uma lista. Ela aberta, que ela é definida diretamente pelo eleitor, e a lista fechada, que é definida diretamente pelo partido, certo? E o Brasil utiliza o sistema de quociente eleitoral para as eleições do Legislativo, com exceção do Senado Federal. O Senado Federal, a gente acabou de falar que utiliza o sistema de maioria simples. Como funciona esse sistema proporcional brasileiro? Primeiro se divide por estados, e no Brasil se leva em conta o peso do estado, da população do estado e do colégio eleitoral do estado. Então, um estado que tem muitos eleitores dentro da Câmara dos Deputados, ele vai ter maior representação. Um estado que tem menos eleitores, ele vai ter menor representação. No Senado não, pessoal. No Senado a representação é igual. Cada estado tem 3 senadores. Mas na Câmara dos Deputados não. E é a Câmara dos Deputados que utiliza o sistema proporcional. Então, aí cada estado vai fazer um cálculo para definir. Então eu preciso saber quantas cadeiras estão sendo disputadas no estado. Vamos pegar um exemplo aí. Um estado possui um total de 15 cadeiras, certo? Aí como que a gente faz o cálculo? Na hora de ver quem vai assumir a cadeira, a gente não pega o candidato, como eu disse, a gente pega o partido ou a coalizão. O partido A teve 150 mil votos válidos. Não, partido não, perdão, gente. O Estado como um todo. Primeiro a gente vê o Estado como um todo, depois vê o partido. Perdão, pulei a etapa aqui. O Estado que tem 15 vagas, somando todos os eleitores que votaram, o Estado teve 150 mil votos. Teve 150 mil votos e tem 15 vagas. Aí o que a gente faz para determinar o quociente eleitoral? Pega 150 mil, que são o número de votos válidos totais do Estado, ou da unidade federativa, né, se preferirem, e divide pelo número de cadeiras, 15. 150 mil votos válidos do Estado dividido por 15 vagas, 15 cadeiras. Aí a gente determina o quociente eleitoral. 150 mil dividido por 15, 10 mil. Ou seja, o mínimo que um partido precisa ter para garantir uma cadeira são 10 mil votos. Se tiver menos que 10 mil votos, não tem chance. Aí agora, quanto mais voto o partido computar, mais chance de ter cadeiras ele vai ter. Então, fizemos esse caso aí para entender o quociente eleitoral. Total de votos válidos do Estado dividido pelo total de cadeiras do Estado. Aí eu defino quantos votos se deve ter para ocupar uma cadeira. Então, para um partido ganhar uma cadeira, ele tem que ter pelo menos 10 mil votos. Nesse caso, né? Aí o segundo passo é eu fazer o quociente partidário. Eu determinei lá que 10 mil é o quociente eleitoral. O partido A teve 50 mil votos. Então eu pego 50 mil votos desse partido, 50 mil votos válidos,
divido pelo quociente eleitoral. No caso, 10 mil. 50 mil dividido por 10 mil, 5. Então, esse partido vai ter 5 cadeiras. Vai ter 5 vagas dentro da representação legislativa. Aí que entra o sistema de lista aberta ou lista fechada. Se for lista aberta, os 5 candidatos mais votados desse partido vão ocupar as cadeiras. Se for lista fechada, é a ordem que o partido determinou previamente para escolher quem vai ocupar essas cadeiras. Então, esses dois modelos aí são interessantes para a gente pensar. O pessoal está dando um reflexo da luz solar aí, vocês me perdoem, tentar tirar aqui. Isso, foi. Acho que melhorou agora. Desculpem a falha. O horário aqui está batendo o sol. Então, esse é o quociente partidário. Então, o que acontece que se critica muito nesse sistema? Às vezes, um candidato que teve mais votos não é eleito, e um que teve menos votos é eleito. Vamos supor, o quociente aí é 10 mil. O partido A teve 20 mil votos. Então, o partido A teve 20 mil votos. Foi o seguinte que funcionou. O candidato mais votado desse partido teve 18 mil votos. O segundo, 1.000 votos, 1.500 votos. E o terceiro, 500 votos. Aí, esses 3 candidatos aí tiveram os 20 mil votos. Então, um com 18, um com 1.500 e um com 500. O partido B teve os mesmos 20 mil votos, só que divididos de maneira mais, digamos assim, mais democrática entre esses candidatos. O primeiro candidato do partido B teve 10 mil votos, o segundo 5.500 e o terceiro 3.500. O que acontece? Os dois partidos tiveram 20 mil votos. Então, os dois vão ter 2 cadeiras cada. Quem que vai ocupar as cadeiras no primeiro partido? O candidato que teve 18 mil votos e aquele que teve 1.500 votos. E no partido B, vai ser o que teve 10 mil votos, o que teve 5.500 votos. E aquele que teve 3.500 votos não foi eleito no partido B. E o que teve 1.500 votos no partido A foi eleito. Então, o que aconteceu? Um candidato que teve 1.500 votos foi eleito e um que teve 3.500 não foi eleito. Mas essa é a intenção do sistema proporcional mesmo. É garantir voz para essa minoria, que dentro de um sistema majoritário não teria representação. Certo? É claro que quando entra nesse campo matemático, às vezes a gente se confunde um pouco, mas aí depois a gente vai ter o nosso tempo para tirar as dúvidas ao vivo, né? Mas eu dei esse exemplo para vocês procurarem entender melhor. Então, pode ocorrer de um candidato com menos votos ser eleito e um com mais votos não ser eleito, certo? No sistema de lista aberta. No sistema de lista fechada, o candidato nem é votado, o partido já define antes, ok? Vantagens e desvantagens desse sistema. Vantagens. Garante um maior grau de representatividade e um grau de escolha para o eleitor muito grande, né? Principalmente no sistema de lista aberta, né? São muitos candidatos. Então, digamos assim, o cardápio é muito grande. E desvantagens? Não garante formação de governo majoritário, mas esse não é o objetivo dele. E muitas vezes fica distante essa relação representante-representado. Muitas vezes o eleitor não sabe em quem ele votou, não lembra, é de uma outra região, não tem contato direto. É mais difícil essa relação. Por isso que é fundamental ter uma mescla dos dois sistemas, né? O voto majoritário e o voto proporcional. O problema é que muitas vezes de cada país vai ter um funcionamento, né? No Brasil, por a gente ser uma democracia muito recente, muitas vezes o representante não levar em conta questões importantes para votar, que muitos partidos fazem. Escolhem um candidato testa de ferro, geralmente uma celebridade que não é ligada à política, mas que tem muitos fãs, um jogador de futebol, um cantor, um palhaço.
E esse candidato, às vezes por voto de protesto ou por simpatia dos fãs, pode arrebentar na votação, ter muito voto. E esse candidato vai levar, junto com ele, candidatos que tiveram menos votos. Certo? Então, por isso que é muito importante pensar em quem se vai votar nas eleições, mesmo no sistema proporcional. Porque o teu voto pode estar garantindo a eleição de uma outra pessoa. Então é importante estudar as posições do partido, como o partido se colocou dentro da Câmara nos últimos anos, nas últimas votações, para você entender se o partido vai de acordo com suas ideias de mundo ou não. Pessoal, então basicamente a nossa aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico eleitoral brasileiro, tá certo? E tirar as dúvidas e resolver os exercícios. Ok? Um abraço a todos aí. Desculpa pelo sol batendo de frente aí. Depois que eu percebi, e aí eu fechei a janela aqui. Um abraço.